isso, o Flamengo tem 4 jogos em outubro, tá? Dia 17/10, o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Dia 20/10, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser num domingo, tá bom? Contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Dia 26/10, Flamengo e Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a última partida no mês será no dia 30/10, Inter e Flamengo. Um jogo que foi adiado do Campeonato Brasileiro de algumas rodadas atrás. Confesso que eu não lembro qual rodada exatamente, mas é um jogo adiado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes da competição, e o Flamengo precisa vencer para ficar mais próximo ainda dos adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, 4 jogos extremamente importantes. Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva disse que a ideia, primeiro, é dar um descanso mental para esses jogadores que estão sem folga há quase um mês. Na quarta-feira se reapresentam e aí ele inicia a preparação para esses jogos importantes. Lembrando que ele não terá à disposição dele nesse período de treinamento os jogadores que são das seleções. Os uruguais, o Eric Pulgar, provavelmente seleção chilena. Tem também os jogadores que foram convocados, Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, enfim, é um momento muito importante aí para o técnico Felipe Luiz preparar a equipe dele. Eu olhei para ali porque novamente tem um miquinho. Rapaz, eles gostam de aparecer quando eu começo a gravar um vídeo aqui. Mas vamos lá, falar sobre o Wesley, galera. Muita gente me questionando nas redes sociais aí, Vene, aí a situação do Wesley. Eu confesso que eu estava esperando o Flamengo se pronunciar. Enquanto eu malhava, fazia meus exercícios, o Flamengo não se pronunciou. Quando eu acabei de malhar e fazer meus exercícios, almocei, falei, vou dar uma apurada na situação do Wesley. E a informação que eu tenho, publiquei nas outras redes sociais, inclusive, é a seguinte: o lateral não sofreu nenhuma lesão. Embora no lance de ontem, contra o Bahia, o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa, eu, Vene Casagrande, apurei que foi apenas uma cãibra naquele local ali. Já foi reavaliado pelo DM e nem precisará passar por exames médicos, porque de fato foi apenas uma cãibra que ele sentiu. Segundo pessoas do Flamengo, ele relatou lá, após ser substituído, que ele sentiu dobrar ali, mas quando foi reavaliado percebeu que foi apenas uma cãibra. Lembrando que o Wesley vem jogando aí de maneira consecutiva 3 jogos seguidos, inclusive nos 2 jogos anteriores ele tinha percorrido mais de 11 quilômetros nas partidas, e no duelo de ontem foram quase 9 quilômetros percorridos. Ele foi substituído antes. Se ele tivesse continuado até o fim do duelo, com certeza ele poderia chegar novamente aos 11 quilômetros percorridos em uma partida. São números impressionantes. Para mim, o Felipe Luiz acertou em colocar o Wesley como titular na vaga do Varela. Eu acho que o Flamengo ganha muito mais com um jogador com essa característica ofensiva, porque não dá para ter 2 laterais defensivos, entre aspas. O Alexandre é muito mais construtor, mais defensivo, e o Wesley ele vai bem ao ataque e está indo muito bem, pelo menos na minha concepção. Outro que está tentando retomar a boa fase é Gabigol. E ontem Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu conheço o Gabriel muito bem, por sinal. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo contra o Bahia. Ele fez tudo que pedi. O jogador tem fase melhor e pior. Terá momento de alta confiança e baixa confiança, como eu também passei nos tempos de Flamengo. Teremos tempo para trabalhar com ele, para ele recuperar a confiança. Eu confio muito nele. Então, o Felipe Luiz deixando muito claro que o Gabigol será o titular dele. Muita gente é contra, muita gente afirma e garante que essa escalação é pela amizade. Eu não consigo dizer isso, seria leviano da minha parte. Confesso para vocês que quando o Gabigol foi escalado como titular contra o Corinthians, eu fui pego de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa, mas se a gente for parar e analisar todo o contexto, não é nenhum absurdo. Seria um absurdo se ele fosse escalado com o Tite como titular na vaga do Pedro. Acho que ali o Bruno Henrique estava vivendo o melhor momento, poderia ter feito aquela função. Mas com o Felipe Luiz o esquema muda, fica, para resumir, fica uma espécie de 4-4-2, e aí eu não vejo nenhum problema Gabigol ser titular e o Gonzalo Plata ficar como opção. Até porque o Gonzalo Plata acabou de chegar e não vem fazendo atuações que me faça brigar, entre aspas, pela titularidade dele. Dizer que ele tem que ser titular. Não vejo dessa forma. Agora, o Gabigol, de fato, fez uma partida ok contra o Corinthians e ontem foi mais abaixo. Embora o Felipe Luiz tenha dito aí que ele fez tudo, que o jogador fez tudo que ele pediu para ele.
atacou espaço, mas o Gabigol pode render mais, a gente sabe muito bem disso. Eu acredito nisso também, na situação da confiança. Com o Tite ele não tinha a menor confiança, e eu me coloco no lugar dele. Como é que você vai ter confiança? Repito, nada pessoal, Carlinhos, mas você é o Gabigol. Aí você olha o Carlinhos ficar na sua frente, não faz o menor sentido. Eu acho que o Tite errou feio. Eu acho que o Tite errou duas coisas bem feias nesses momentos finais dele. Não colocou o Léo Ortiz no time, que foi o acerto do Felipe Luiz, embora eu não tivesse colocado na vaga do Fabrício Bruno, mas tá dando super certo. O Léo Ortiz mudou a saída de bola do Flamengo e a forma como ele lidou ali com a situação com o Gabigol. Quando o Pedro foi lesionado, era o momento do Gabigol ser mais utilizado. E o Tite optou por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Foi um erro crucial e esse erro o Felipe Luiz não está cometendo. Para finalizar nosso vídeo, galera, Marcos Braz falando sobre renovação de contrato de Gabigol e ele indica uma reviravolta. Em entrevista à jornalista Raíssa Simplício, Marcos Braz foi questionado sobre Gabigol, permanência de Gabigol ou não, e ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar no Flamengo. Com o Felipe Luiz, você tem novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Fecha aspas. Isso, repito, foi uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício. Galera, é o seguinte, o Marcos Braz não pode falar nada sobre isso. O Marcos Braz, a partir de dezembro, não será mais dirigente do Flamengo. O Marcos Braz, nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, está muito mais preocupado com a reeleição dele para vereador no município do Rio de Janeiro. O Marcos Braz não pode falar sobre isso. O Marcos Braz, em dezembro, repito, não estará mais no Flamengo. Inclusive, o Marcos Braz e a diretoria do Flamengo errou ao dar um contrato válido até dezembro de 2025 com o Felipe Luiz com uma multa rescisória. Não é justo com o próximo presidente. E se o próximo presidente não quiser ficar com o Felipe Luiz? Vai ter que pagar mais uma multa rescisória? Então, o Marcos Braz não tem mais o que falar, não tem mais o que opinar. A partir de dezembro, ele não fará mais parte da diretoria do Flamengo e aí é com a nova gestão. Inclusive, o assunto Gabigol também é com a nova gestão. Ou eles também vão renovar com o Gabigol antes do fim do ano, dando 5 anos de contrato para Gabigol, comprometendo o orçamento do Flamengo. Peraí, né? Chega, Marcos Braz vai embora daqui a alguns dias, então ele não pode mais opinar sobre isso, embora ele tenha dito que possa ter uma reviravolta. Mas, para finalizar, o Marcos Braz não tem poder sobre isso, nem terá a partir de janeiro.